Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a expansão europeia. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula dos 6º e 7º anos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O eixo temático da aula de hoje é Meio Ambiente e Sustentabilidade. O nosso objetivo de aprendizagem é situar acontecimentos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos, reconhecer que o conhecimento histórico é parte do conhecimento interdisciplinar. Já o objetivo da nossa aula é compreender os processos de expansão europeia na Idade Moderna. Antes de começarmos nossa aula, aproveite e já marque sua presença. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega caderno, lápis e borracha que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje começa lá no continente europeu, no finalzinho do século XIV. Esse período ficou conhecido por conta da crise da Idade Média. A Idade Média foi o período da história que iniciou lá no século V e teve seu fim no século XV. Durante esse período, um grupo social se destacava: senhores feudais. Eles eram os proprietários de terra, os feudos. E por conta do grande número de senhores feudais, o poder do rei era pouco e enfraquecido. Mas foi no finalzinho do século XIV que tudo começou a desandar. O século XIV foi conhecido por conta do século da crise da Idade Média. E de cara, podemos citar 3 principais motivos para essa crise: a fome, a guerra e a peste. As técnicas de plantio utilizadas geraram um grande desgaste do solo. Isso deixou a maior parte das terras de cultivo inférteis. Juntando esse fato a uma mudança climática que resfriou a Europa nesse período, temos quase nenhuma colheita entre os anos de 1313 a 1315. E a pouca plantação que se salvou não era o suficiente para alimentar toda a população. E aos poucos, centenas de pessoas morreram de fome. As guerras estão presentes em toda a história da humanidade. E claro que na Idade Média não foi diferente. O período foi marcado por longas guerras que geraram inúmeros danos e a morte de milhares de pessoas. E a cereja do bolo para a crise da Idade Média foram as doenças, em especial a peste negra. Por conta da falta de higiene, os ratos e pulgas, que eram os principais transmissores das doenças, conseguiam se proliferar muito mais rápido e espalhar a doença por todo o continente. No auge da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por meio de espirro ou tosse. Estima-se que 1/4 da população europeia tenha morrido por conta da doença. Foi nesse contexto que ocorreu, então, a ascensão da burguesia. Durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, esse grupo atuava nas atividades comerciais nas cidades feudais e conquistaram cada vez mais influência, pois passaram a comprar as terras de senhores feudais arruinados. E como uma coisa leva a outra, o poder dos senhores feudais estava ligado à terra, mas como os mesmos passaram a vendê-las para conquistar o seu sustento, o poder desse grupo foi diminuindo, o que abriu espaço para o fortalecimento dos reis. Tá, mas como o rei conseguiu fortalecer o seu poder político? Calma que eu explico. Como a burguesia era uma classe em ascensão, o monarca passou a arrecadar dela os impostos necessários para o desenvolvimento e manter as instituições de administração e segurança pública. Esses recursos vinham através da economia mercantil. Mas calma, guarda esse termo aí que a gente já vai falar dele daqui para frente. E ao mesmo tempo que a burguesia era beneficiada por receber incentivo na economia, a nobreza também não ficava para trás. Lembram que no comecinho da aula a gente falou sobre os senhores feudais que estavam presentes lá na Idade Média? Pois bem, com a chegada da Idade Moderna, esses donos de terra falidos que vendiam seus bens para a burguesia passaram a cultivar laços com o rei, o que reforçou os laços de fidelidade entre eles. O monarca passou a chamá-los para viver na corte e assumir um cargo de importância dentro do Estado. Dessa forma, a nobreza perdia a autonomia e tornava-se dependente do monarca. Bem esperto esse rei, né? Mas não para por aí não. Para consolidar a formação de um Estado nacional, 3 características principais surgiram nesse período. A primeira característica é a burocracia administrativa. Lembra da nobreza que ganhou alguns cargos dentro do Estado? Então, eles passaram a integrar a parte administrativa. Assim, além de dependentes do monarca, essa nobreza passou a ser um filtro de problemas. Calma que eu explico.
A burocracia é um sistema em que existe uma hierarquia e a pessoa que está no fim dessa linha, que no caso é o monarca, não precisa ser incomodada por todo tipo de problema que acontece no reino. Assim, os problemas menores são cuidados por esses funcionários e só passa por esse filtro os problemas que realmente precisam da atenção do rei. E esse tipo de sistema existe até hoje. Já a segunda característica é o fato de, com o poder centralizado em apenas um lugar, que seria o rei, vai gerar necessidade da criação de um exército que fosse obediente ao Estado e não à nobreza, como era lá na Idade Média, formando assim uma força militar que contém possíveis invasões ou conflitos com outros países, e também para estabelecer a ordem pública e segurança da sociedade. A presença do exército garantia a soberania territorial e administrativa do Estado. A criação de leis e justiças unificadas foram muito importantes para esse processo, pois além de garantir a manutenção da ordem e melhor proteger os direitos e deveres dos cidadãos, representava uma igualdade de direitos e deveres na sociedade. Mas só um spoiler, em alguns países como a França, isso não valeu de muito não, pois algumas classes possuíam mais deveres do que as outras. Mas isso é papo para outro dia. A maioria dos países europeus passou pelo processo de saída dos reinos feudais e transformação em estados nacionais. A gente vai dar uma olhadinha em 4 deles que foram muito importantes. O primeiro a se tornar um estado centralizado foi Portugal. A região onde o país fica é chamada de Península Ibérica e é essa região aqui, de Portugal e Espanha. Ainda durante a Idade Média, foi invadido pelos muçulmanos e após as guerras de reconquista, essa região, que era formada por 4 reinos distintos, cedeu uma partezinha para a criação do Condado Portucalense. E o primeiro passo foi declarar a independência do mesmo e torná-lo um Estado nacional. Isso é, um país independente, até mesmo para fugir das velhas ameaças do Reino de Castela, o reino vizinho que cedeu um pedacinho das terras. A partir disso, Portugal passou a ser governado pela dinastia de Avis com Dom João I e teve todo o seu poder centralizado na imagem desse líder. A gente acabou de citar esse tal de Reino de Castela. Pois bem, por conta da invasão dos muçulmanos, a Isabel, que era a rainha de Castela, e o Fernando, que era o rei de Aragão, um outro reino que também ficava ali na região ibérica, uniram-se para a formação de um novo Estado nacional, a Espanha. Foi preciso centralizar o poder dos 2 reinos para ter sucesso na expulsão contra os muçulmanos. Em pouco tempo, ainda no século XVI, a Espanha se tornou a maior economia do mundo e também detinha o exército mais temido. O processo de unificação francesa vai começar ainda lá na Idade Média, por conta das constantes ameaças de invasão das Ilhas Britânicas, que é essa região aqui. Os reis franceses começaram um processo de união com a burguesia, para tentar enfraquecer os senhores feudais e aí sim conseguir força para derrotar os ingleses. E graças a essa união com a burguesia, que começou a pagar impostos, que o Estado francês conseguiu dinheiro para enfim derrotar os ingleses, lá na Guerra de 100 Anos. E assim consolidou de uma vez a França, que viria a se tornar o maior exemplo de absolutismo monárquico durante a Idade Moderna. Assim como todos os outros estados nacionais que já citamos, a Inglaterra, ou Britânia, como era conhecida na época, também estava dividida. A região era constantemente invadida pelos nômades aqui do norte da França e por tribos anglo e saxões. A expulsão desses povos e retomada do controle das terras foi bem sucedida. Porém, os altos custos com as guerras fez com que a burguesia local se unisse e formasse uma Carta Magna, que limitava os poderes do rei, além da obrigatoriedade de um parlamento. Após a derrota na Guerra dos 100 Anos contra a França, a política inglesa sofreu um grande abalo, o que resultou em uma guerra interna entre as famílias de York e Lancaster pelo trono. Apesar da vitória da Casa de Lancaster, ocorreu uma união com a Casa de York, que resultou na consolidação da Inglaterra, fazendo com que o país virasse a grande oficina do mundo alguns séculos depois. Agora que vimos como os principais estados nacionais europeus se formaram, vamos ver como eles começaram seu processo de expansão. E falando nisso, você sabe o que significa a expressão a expansão do Velho Mundo? Velho Mundo é como o continente europeu era conhecido na época das expansões marítimas. Logo, a expansão do Velho Mundo nada mais é do que o processo de expansão marítima que a Europa viveu a partir do século XV.
Após a centralização, os estados nacionais passaram a desenvolver a economia, porém chegou uma hora em que a matemática não batia. Eles começaram a comprar muito mais do que vender. Isso porque a maior parte da matéria-prima vinha do Oriente e era distribuída pela Itália, o que trouxe uma dependência financeira e falta de compradores. Surgiu então a necessidade de explorar o oceano ao redor para conseguir novas rotas para o Oriente e quebrar o monopólio italiano. E Portugal saiu na frente na sua expansão. Isso porque o país possuía alguns fatores que o ajudavam, como, por exemplo, foi o primeiro estado a ser centralizado. Por conta disso, possuía uma burguesia que já estava enriquecida e, assim, ajudou o financiamento das viagens, além da sua posição geográfica e conhecimento náuticos que foram essenciais. Sem contar que, para Portugal, que tinha a Espanha nas costas, a única opção era se expandir através do mar. E assim a nação portuguesa fez. Ainda no século XV, conquistou a costa da África e mais tarde chegaria até o Brasil. Os espanhóis também não ficaram para trás. Durante o século XV, Fernando e Isabel, os monarcas espanhóis, resolveram dar chance a um jovem que afirmava que a Terra era redonda e que, com isso, conseguiria uma nova rota para o Oriente. Ele realmente estava certo, a Terra é redonda, mas ele nunca chegou ao Oriente. No meio do caminho, ele deu de cara com um novo continente, a América. E foi assim que Cristóvão Colombo descobriu o Novo Mundo. Claro que os espanhóis e portugueses trataram de dividir as terras recém-descobertas, sendo responsáveis pela criação da América Portuguesa e América Espanhola. E foi nesse período que foi desenvolvido o mercantilismo, que foi um conjunto de práticas econômicas utilizadas por essas nações durante a Idade Moderna. No mercantilismo, o objetivo era garantir o acúmulo de riqueza por meio da obtenção de metais preciosos e utilizá-los para reforçar o poder do monarca. Foi o que ocorreu aqui na América, com a exploração de prata lá na América Espanhola e ouro aqui na América Portuguesa. Dentre as características do mercantilismo, a gente pode citar, por exemplo, o colonialismo, que foi esse processo de colonização tanto aqui do Brasil como da América Espanhola, o metalismo, que é essa busca por metais preciosos, a balança comercial favorável, que é quando um estado procura vender muito mais que comprar. Agora, eu quero ver quem estava prestando atenção na nossa aula e quem vai achar todas as palavras relacionadas com o que falamos hoje. Vocês terão 30 segundos para achar o maior número de palavras e um caça-palavras. Mas antes de iniciarmos nossa aula, se você ainda não marcou a presença, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí, vocês conseguiram? Vamos dar uma olhadinha na nossa resposta. Quem de cara já acertou aqui, ó, mercantilismo e expansão. E o nome de todos os países, conseguiram achar? França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Acharam muito difícil? Conta pra gente depois. Nossa, hoje a gente viu bastante coisa, não é mesmo? Que tal te dar uma relembrada? Vimos como foi o processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que se deu principalmente por conta da crise do século XIV. Foi nesse período que a burguesia começou a surgir como uma nova classe social, e foi com o auxílio dela que os monarcas conseguiram a centralização do poder e a criação dos estados nacionais. Vimos também que as principais centralizações da Europa foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra, e que uma vez centralizados, esses estados passaram a utilizar práticas econômicas que visavam o acúmulo de riquezas, como mercantilismo. E dentre essas práticas mercantilistas, podemos destacar a expansão marítima, o colonialismo e o metalismo, que juntos fizeram com que o velho mundo se expandisse além do mar. Agora é com vocês. Imagina que vocês são grandes navegadores e navegadoras e que irão sair para mais uma missão para explorar e conhecer algum local do mundo. Para onde vocês gostariam de ir? Para contar pra gente, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou mandar pra gente lá no Instagram e Facebook, que é Dever em Casa na TV.
Ufa, hoje vimos bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado de viajar comigo pelos estados nacionais. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!